E aí, galera, ó, estamos iniciando mais um Aleph Caldeste Podcast, hoje com um convidado top. O convidado que tá aqui é muita bênção pra mim, pra você de casa também. Mas antes de apresentar, eu quero que você se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho, compartilha pra todo mundo, deixe seu comentário pra ajudar a gente, tá, galera? Custa nada, não custa nada. E aqui eu vou apresentar os meus patrocinadores, meus colaboradores, meus amigos, que todo mundo aqui é meu parceiro, tá junto comigo pra fazer a coisa dar certo também. Ó, Júnior Multimarca, muito obrigado, meu parceiro, que deixa o pai trajado, né? Júlio Radiadores e Ar-Condicionado, seu carro deu ruim, ó, vai lá no homem, Júlio Radiadores, tá? Meet, um lugar familiar pra você e sua família. Vai no Meet que você vai se sentir em casa, tá bom? On Sport, essa estrutura maravilhosa aqui do meu amigo Alex. Obrigado, Alex, tirou muita onda. Rosa Gourmet sempre fortalece a gente. Daqui a pouco tá chegando um lanchinho pra gente aí da Rosa Gourmet. Strong Motos, valeu, meu amigo Tiagão. Você quer mexer na sua moto lá no Strong Motos. Tecnopoint, celular deu ruim, meu amigo Rodrigão, parceiro demais. Empório, óculos, acessório, relógio lá na Empório. Travel Rota, você que quer viajar pra longe, Estados Unidos, Miami, México, vai ver a Copa do Mundo? Travel Rota. Espero que vai passar mais, deixa eu rodar aí. Ó, ativa o sininho. Conto com vocês. Hotel Atros, valeu meu amigo Genivan, você que quer se hospedar no melhor hotel da região, Hotel Atros. Ava Salgados, obrigado meu amigo Alan, tamo junto pela parceria de sempre. Barbearia do Franco, ó Doug, amanhã eu tô chegando aí, hein? Dá um tapa no cabelo do homem aqui. Belo Grão, obrigado minha amiga Ana Paula, pela recepção de sempre. Bonsai, quem me conhece sabe que Bonsai toda semana tá comigo, culinária japonesa. Daniela Gomes, vou casar em novembro, vou convidar até meu convidado, se quiser participar do meu casamento. Doutora Dayana Gomes, que cuida do meu sorrisão, valeu doutora, muito obrigado. Derek Digital, ó, fez essa obra de arte aqui. Obrigado, Derek. Você é incrível. Obrigado, meu amigão. F2 a Motos. Você que quer trocar de carro? Aí, ó. Oportunidade. F2 a Motos. Gerson Bic disponibiliza essas bebidas pra gente. Muito obrigado, Gerson. Gold Academia. Quer deixar o pai no shape? É com Gold Academia. Guzmão Bike. Valeu, meu parceiro Guzmão. Obrigado. Você quer consertar sua bicicleta lá no Guzmão. E é isso. E, galera, ó. Hoje eu tô com um convidado aqui abençoado, tá? Apresento a vocês o Wesley Rodrigues. Irmão, satisfação, tá? Muito obrigado pelo convite. Que isso. Prazer demais estar aqui com você. Eu acredito que será um bate-papo muito edificante. Vamos pra cima. Amém. Muita coisa boa pra acontecer. Amém. Então, Wesley, antes de começar já, né? Aqui não é um podcast engessado, né? Aqui é algo descontraído, né? Um bate-papo bem legal. Quem é o Wesley Rodrigues atrás das câmeras? Cara, na verdade, a câmera só revela aquilo que eu sou por trás dela. Sim. Isso que eu sou na frente das câmeras, eu sou por trás. É o mesmo. Carrega a simplicidade, a humildade, sempre com uma palavra de esperança e fé, que está sempre disposto a levantar alguém que está caído e dar força para alguém que está fraco. Com essa mesma essência, né? A mesma essência. Isso aí. E da onde o Wesley vem? Rapaz, eu venho da cidade que parece a cidade tão distante do Shrek. Eu sou lá da cidade de Magé, né? Nascido e criado na cidade de Magé. E hoje eu tenho orgulho, assim, de representar a minha cidade em outros lugares, em outras cidades também, até mesmo fora do país. Sim. Então, venho lá da cidade de Magé. Engraçado que as pessoas falavam assim, olha, de Magé não sai nada de bom, né? Que isso? E eu nasci e cresci ouvindo isso das pessoas, só que eu acredito que em lugares que ninguém dão nada, Jesus vai lá e escolhe os improváveis. Amém, amém. E você é casado? Tem filhos? Sou casado, tenho meu enteado, sou casado com a Vanessa. Um beijo para minha esposa que vai estar assim nos assistindo. Sim. E graças a Deus, cara, caminho na presença do Senhor, sou da Assembleia de Deus fazendo discípulos em Magé. E o meu pastor é o pastor Evandirley Ferreira. Um abraço também para minha igreja. Wesley, eu queria saber de você, quando que você começou a se introduzir a gravar vídeos? Da onde veio esse start, esse insight? Eu nunca me programei para gravar vídeo, não. Sim. Na realidade, eu recebi uma mensagem do Espírito Santo na madrugada e quando foi de manhã, fui para a rua evangelizar. Fui para o meio da praça para poder falar de Jesus. E quando eu estou falando de Jesus, no meio da praça, alguém liga o telefone, grava e coloca na internet. Aí o primeiro vídeo que colocaram lá bateu 3 milhões de visualizações.
Só É você na bicicleta ou não? Não, a bicicleta veio agora. Isso daí já tem anos. Sim. Isso foi lá pra 2017. Bastante tempo então que você já tá nessa caminhada. Só que, cara, a realidade é que não era eu que postava. Por quê? Entendi. Porque as pessoas postavam e eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Entendi. Compreende? Então as pessoas postavam e colocavam lá. Eu não sabia que o meu nome já estava rodando na internet. Que porque legal. eu não tinha redes sociais. Eu sempre fui muito leigo, né, com essas coisas. Então, eu comecei a perceber que os vídeos estavam assim viralizados quando eu passava na rua e alguém falava assim: ó, tô te vendo na internet, hein? Mas eu nem sabia que era isso. Aí depois um amigo meu criou uma conta pra mim, né? E eu comecei a gravar os vídeos na internet com café. No horário de café lá do meu trabalho eu parava, pegava o café e dava uma palavra e assim foi. Os vídeos saíram de 1.000 para 5.000, depois 10.000, 100.000 e assim foi. Que foi legal, crescendo, que legal. assim. Então, aí em que ano te deu esse start? Você começou a gravar no seu próprio perfil, no seu próprio canal? Sim, o que acontece? Eu percebi que Deus queria me usar dentro da internet, porque eu sempre carreguei uma promessa que eu iria influenciar muitas pessoas. Sim. Só que a minha realidade não batia com a promessa que Deus me fazia. Portanto, Deus falava assim: Wesley, eu vou te levantar para essa geração, você vai viajar aos 4 cantos dessa terra, falando da minha palavra. Só que a minha realidade era completamente diferente daquilo que ele prometia, porque toda vez que Deus te faz uma promessa, Deus ele vai te falar do propósito que você vai viver, mas nunca dos processos que você vai passar até chegar no propósito. Amém. Porque processos não são falados, processos são vivenciados. Então Deus falava do propósito que eu iria viver, Sim. que seria pregar para uma grande multidão. Mas ele não falava dos processos que eu iria ter que enfrentar. E você sempre foi da igreja? Desculpa te cortar. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. 9 anos. Com 9 anos de idade, aceitei Jesus. Com 12, comecei a ministrar. Mas sua influência familiar já? Sua mãe, seus pais? Não. Ninguém era crente, Que ninguém legal, era evangélico. Uhum. E Deus decidiu me levantar como um improvável dentro da casa, dentro do meu bairro. Só que quando eu comecei a ministrar, tinha um preconceito muito grande, porque a religiosidade não aceitava uma criança pregando. Sim. Porque para eles aquilo de lá era um absurdo, entende? Só que na época, o meu pastor da época assinou embaixo e falou, ele vai pregar. E eu frequentava muito estudo bíblico, que é a escola dominical e estudo bíblico na quarta-feira. Então eu aprendia muito. E manhã sempre falava comigo, filho, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Sim. Até a roupa que você está vestindo Com aqui, certeza. alguém pode tirar de você. Agora, seu conhecimento, ninguém tira. Se você morrer, você vai junto com o seu conhecimento. Exatamente isso. Então, eu tinha isso comigo. Eu tenho que estudar, porque através do meu conhecimento eu vou mudar a minha realidade. Entendeu? E assim foi, cara. Pô, que legal. Os vídeos foram apenas assim uma consequência de uma vida que eu já levo. E hoje, no caso, você vive da internet ou você trabalha CLT? Não. A sua realidade. Conta pra galera a sua realidade. A realidade, porque a internet, cara, às vezes, né? A pessoa pensa de uma as forma. As pessoas se iludem muito com esse mundo da internet, porque as pessoas acham, mano, que os números são dinheiro. Verdade. As pessoas veem você com 1 milhão de seguidores, acham que você já tá rico e milionário. Verdade. Olha só, eu vendo sanduíche natural lá na cidade de Magé, eu trabalhava numa peixaria, Deus mandou sair da peixaria. Eu comecei a vender sanduíche natural lá na minha cidade de Magé. Só que hoje eu tenho 1.100.000 seguidores. Amém. 1.100.000. Então as pessoas acham que o número de seguidores é dinheiro. As pessoas olham, poxa, tá ganhando muito dinheiro. Só que existe uma diferença, cara. A gente decide não se corromper e é por isso que nós não temos esse dinheiro que as pessoas acham que nós temos. Verdade. Por exemplo, você sabe muito bem que é isso que eu vou falar agora. A gente recebe proposta diariamente de casas de aposta, que é um sistema de manipulação. Só que você acredita na verdade que você prega. Então, se hoje eu entro para um sistema de casa de aposta que me oferece 50 mil por mês para me ganhar, eu vou estar indo contra aquilo que eu prego e aquilo que eu acredito.
Ou seja, eu não tô mais transmitindo mais verdade para as pessoas. Pode falar isso aqui, cara? Claro, aqui é aberto, amigo. Pode falar tudo o que quiser. Então vamos lá. Tudo. Esse sistema é um grande sistema de manipulação, onde as pessoas acham que está ganhando, só que na verdade não está ganhando nada. Então, se eu apoio isso, cara, eu tô levando a pessoa à decadência. Tem pessoas que estão perdendo trabalho, tem pessoas que estão se endividando, tem pessoas que estão pegando dinheiro até com agiota por conta de um vício. Até casamentos, né? Casamentos estão acabando, cara, por conta de vícios em casa de aposta. Então, por que hoje eu não estou ganhando muito dinheiro? É porque eu não aceito entrar para o sistema de manipulação que oferece 50 mil para você divulgar uma casa de aposta e o tigrinho acaba acabando com a vida das pessoas. E até o nome que denominam a gente, influence. A gente é influenciador, então a gente influencia as pessoas da forma boa ou da forma ruim. A gente tem esse poder, né? Sim. Tem um jogo nas nossas mãos. Então, se você, a partir do momento, começa a mentir, porque todo mundo sabe que tem manipulação, Sim. você vai estar influenciando pessoas de boa fé a se corromper. Então, tu não tá sendo mais verdadeiro com você mesmo, né? Sim, cara, sim. O que acontece, cara? Eu recebi uma proposta recentemente, onde a casa de aposta falou assim, olha, você vai ganhar 40 mil por mês e a gente vai te dar uma conta demo. Sim. O que é a conta demo? É uma conta fake que parece que você tá ganhando. Sim. As pessoas que olharem do lado de fora vai imaginar ele tá ganhando muito. Só que, na verdade, aquilo dali é uma conta demo, somente parece que você tá ganhando, você não tá ganhando nada. Então, onde que você começa a ganhar? Você começa a ganhar na porcentagem dos depósitos dos outros. Isso aí. Se a pessoa depositou R$100, 30% daqueles 100 é seu. Aí que você ganha. Então, cara, as pessoas hoje que estão lá entrando em link, clicando em link, elas estão caindo em uma cilada desse sistema de manipulação. Sim. E como eu não tenho medo disso, eu falo aqui abertamente, saiam desse sistema de manipulação que tá matando vocês. Vou contar uma história pra você que eu tava passando num momento difícil na minha casa, não tenho vergonha de falar não, que chegou uma proposta, de falar, irrecusável. É sempre assim. O inimigo, eu acho que ele chega na hora, né, Sim. que o cara tá mais caído, mas eu falei, não, eu vou me manter firme, porque eu sei do meu propósito, eu sei do que Deus quer pra mim. Se for pra mim morrer do jeito que eu tô, e tá no braço de Deus, eu prefiro estar do meu jeito do que ganhar o mundo e perder a salvação, né? Posso utilizar um texto bíblico para isso? Sim, meu amigo. Cara, normalmente nós costumamos falar sobre os processos e os propósitos. Só que nós esquecemos que no meio do processo e do propósito existe algo chamado a proposta. E o que é a proposta? A proposta é tudo aquilo que vem para te tirar do seu propósito. Sim. Por exemplo, José já estava passando por um processo difícil, de abandono, de rejeição. O processo já era difícil. E ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Se tornar governador. Só que no meio do processo difícil e entre o propósito, vem a proposta da mulher de Potifar. José, vem ter comigo. Só que José sabe daquilo que ele carrega. Então eu não posso largar o meu propósito por conta de uma proposta. Compreende, irmão? Entendi. Seu propósito é muito grande, cara. Sim. Seu chamado é muito maior do que uma casa de aposta. Sim. Então, todas as vezes que você rejeita o prato da vida, Deus já tem um banquete lá na frente para você. Amém, amém, amém. E para você, existe diferença entre religião e relacionamento com Deus? Ah, sim. Com certeza, cara. Sim. Com certeza. Na verdade, eu não falo nem sobre a religião, sim, porque a religião é religar-se com Deus, mas eu falo sobre o padrão de religiosidade, sim, porque a religiosidade é diferente. O que é religiosidade? Eu te explico. Um demônio vestido de branco. Uau, que isso? Sim. Por quê? Porque o religioso ele usa o dedo para poder apontar, mas nunca usa a mão para poder levantar. Para o religioso, todo mundo tem pecado, menos ele. É verdade, verdade. Compreende isso? Gosta de julgar, né? Para o religioso, todo mundo tem pecado, menos ele. Só que Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então hoje o padrão de religiosidade é assim, cara. Se você cometeu algum erro, você já está condenado à morte.
Só que para o religioso não existe a graça, porque a graça quebra o mérito e a graça me faz novamente ter direito à salvação. É por isso que Cristo, cara, vai contra a religiosidade. Até porque quem mandou Jesus para a cruz foi um religioso, Caifás. Então, a religiosidade vai julgar a blusa que você está vestindo. A religiosidade vai julgar o seu corte de cabelo. A religiosidade vai julgar o seu jeito que você fala, a forma que você se pronuncia. Só que Jesus não olha o seu estereótipo, cara. Aquilo que você apresenta do lado de fora. Por quê? Porque do que adianta estar com uma roupa bonita do lado de fora e não ter uma essência boa do lado de dentro? Jesus não se importa com isso. É por isso que ele fala, vem do jeito que você tá, mas perceba, ele te chama do jeito que você tá, mas você não permanece do jeito que você está. Verdade, verdade. Tá compreendendo? Tem que ser mudado também, porque né? ele te transforma. Isso. E o Espírito Santo, ele é muito delicado, cara. Eu gosto do Espírito Santo, sabe por quê, mano? Porque o Espírito Santo, ele não te maquia por fora, ele te limpa por dentro. Forte, forte. É por isso que eu amo o Espírito Santo, cara. Porque o Espírito Santo é assim, ele não te maquia por fora, ele te limpa por dentro, porque ele sabe todas as mazelas que está dentro de você. Então, quando ele chega diante de ti, ele habita dentro de você, ele vai tirando tudo que é de ruim, cara. É por isso que eu amo o Espírito Santo. Legal, legal. E eu quero saber de você, tem momentos que você se sente fraco, com certeza como humano, né? Você fala, poxa, eu acho que não sei se eu tô no caminho certo, não sei se eu tô andando na via certa, e dá vontade de jogar tudo pro alto e não gravar mais. Sim, cara. Muitas das vezes. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em retroceder? É normal. Só que todas as vezes que eu olho para trás, eu percebo o quanto eu já caminhei para chegar até aqui. Uhum. É claro, a gente não chegou aonde que a gente quer chegar, sim. mas pelo menos nós não estamos mais no lugar que nós estávamos. Sim, já andou, né? Já andamos bastante. Já andou um momento de inércia. Já andamos bastante. E o que nos motiva? O que nos motiva é saber que nós carregamos a presença de Deus, cara. Uhum. A presença de Deus é muito, muito valiosa, mano. A presença de Deus é tudo pra gente, cara. Do que vale, cara, a gente ter 1 milhão de seguidores, mas não carregar a presença de Deus. Aí vai entrar aquele versículo, você ganhou o mundo inteiro e você perdeu a sua alma, irmão. Verdade. Cara, a prioridade é a presença dele. E tipo assim, eu quero saber de você. E qual foi o momento mais difícil da sua vida? Cara, o período mais difícil da minha vida foi o período da depressão, onde eu achava que era o meu fim mesmo. Passou por esse caminho da depressão. E tem muita gente que hoje, né, retrata a depressão como brincadeira. Acha que, é aquele... frescura. É Enzo, criado com vó. Mas, galera, a depressão existe. E ela tá afetando muitas pessoas hoje. Sim. Não tá? Conta um pouquinho. Sim, irmão. Cara, esse foi o período mais complicado mesmo, porque a gente acha que vai ser a nossa morte, né, cara? A gente acha que vai ser o nosso fim. E tinha dias de estar acontecendo uma festa na minha sala e eu dentro do quarto trancado, chorando, desesperado, falando, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E você já era evangélico? Já era. E tem gente que acha também, eu sou evangélico, isso não vai chegar a mim. Isso não vai chegar a mim. Chega, irmão, chega. Porque é uma série de pressões, né, cara? E como você é humano, às vezes você se sente sozinho, cara. Assim como o profeta Elias se sentiu. Sim. Elias fala assim, eu tô sozinho, chega, vou me esconder dentro de uma caverna. E foi assim que aconteceu com Elias, cara. Elias se esconde e fala, a partir de hoje eu não quero mais profetizar, a partir de hoje eu não quero mais saber de pregar, sabe? Então a depressão, ela faz isso com a gente, cara. A gente se esconde, a gente se sente inferior. Até você ter novamente aquele reencontro com Cristo, né? Que mostra a sua importância, irmão, e você sabe que você carrega um propósito, irmão. Então, o seu propósito é bem maior do que as dores. O seu propósito é bem maior do que a depressão. O seu propósito é bem maior do que a ansiedade, irmão. Amém, amém. E na sua opinião, por que você acha que tanta gente hoje em dia está se afastando da fé? Estão querendo deixar de frequentar igrejas, templos? Cara, eu vou te falar, eu tenho uma resposta para isso. Eu não sei se essa resposta vai agradar muita gente, né? Mas vamos lá. Por que hoje muitas pessoas têm largado o evangelho, estão deixando de ir ao templo?
é porque as pessoas que organizam o templo estão ferindo mais as ovelhas hoje em dia. É justamente esse padrão de religiosidade. Tem alguns pastores que preferem ferir a ovelha do que cuidar delas. Tem pastores que preferem excluir as ovelhas no lugar de trazer para perto. Você consegue compreender? Sim. Então, a pessoa que cantava hoje não quer mais cantar. A pessoa que exercia o ministério da pregação hoje não quer mais exercer. E se você perguntar para essas pessoas o que te fez sair, é porque essas pessoas depositavam tanta esperança em um líder, tanta convicção em um líder, e esse líder acabou ferindo essas pessoas. Esse líder acabou decepcionando essas pessoas. É claro, as pessoas têm que estar com a fé pautada em Cristo. É óbvio, tem que estar. Só que a decepção machuca. Eu não posso esperar que aquele moço tenha a mesma estrutura que eu tenho. Eu, com esse tempo todo de caminhada, um líder pode falar comigo uma palavra dura, eu vou aceitar. Sim. O líder pode me humilhar, eu vou aceitar. E eu vou resistir pela estrutura que eu tenho. Só que eu não posso exigir essa mesma estrutura de você que às vezes tem 2 meses só de crente, de convertido. Tá entendendo? Sim. Então, hoje, o sistema religioso, cara, tem afastado muita gente do templo, porque o sistema religioso está preocupado com a cor da parede, se a parede é preta ou branca. O que importa não é a cor da parede, o que importa é a cor do sangue que foi investido na cruz por nós. O sistema religioso hoje ela está preocupado com a música. Não, você é pentecostal, você é worship. Não, aquele de lá grita demais. Cara, Deus não ouve música. Deus recebe adoração. Sim. E eu acho que hoje que as igrejas estão se tornando tipo mercados, né? Tem igreja que bota até QR Code, passa cartão. Hoje parece que tem igrejas. Eu sou criado na igreja. Eu falo com veemente. Tem igreja, eu acho que tipo assim, esquece um pouco de pregar sobre o amor e prega sobre prosperidade. Se você dá isso, você recebe aquilo. Se não der isso, o que você acha sobre esses pastores que pregam muito sobre prosperidade e esquecem o amor? Cara, eu entendo que a prosperidade é bíblica. Sim, Só que a sim. prosperidade, ela é um reflexo da vida que você já vive. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te seguirão. Ou seja, é você buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Onde que está o problema? O problema é que hoje a gente quer buscar as demais coisas para depois buscar o Senhor. Estamos invertendo. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Então, qual é a priori? A priori hoje é a gente buscar a Deus. Porque se eu sirvo a Deus, automaticamente as coisas vão acontecer naturalmente. Então, não sou eu que corro atrás da bênção. Uhum. É a bênção que corre atrás de mim. Por quê? Porque eu já carrego a essência que está dentro de mim. É a essência da prosperidade. Você compreende? Sim. Então, hoje, o sistema, eu não posso aqui generalizar, é claro, mas existe um sistema religioso que às vezes está muito mais preocupado com o dinheiro, com as riquezas do lado de fora, do que com a verdadeira prosperidade que habita dentro de nós. Até porque a verdadeira prosperidade, mano, não tá do lado de fora, não. Tá do lado de dentro. Sim. Isso é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade, as pessoas confundem riqueza com prosperidade. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. A riqueza pode vir de fora para dentro. Agora, a prosperidade é só de dentro para fora. E quem oferece isso? Só Cristo. Sim. Só Cristo que oferece E uma isso. pauta, não sei se você vai querer falar sobre esse assunto, mas eu acho uma pauta que todo mundo gosta de discutir sobre isso em rodas de amigos. O pregador em si, na minha opinião, ele é convidado para pregar em outras igrejas. Eu acho, na minha opinião, que sim, tem que ter uma ajuda de custo. Pode ter a oferta, mas eu acho que cobrar um valor fixo para ir pregar em outra igreja, você acha isso certo ou não? Cara, estipular um valor. eu vou te falar o que acontece comigo, no meu caso. Automaticamente, quando as pessoas entram em contato com a gente lá no Instagram, a primeira coisa que a pessoa pergunta, as pessoas não dão mais boa tarde, nem bom dia. Sim. As pessoas perguntam automaticamente, quanto que você cobra? Que isso? Por que as pessoas perguntam isso? Quanto que você cobra para pregar na minha igreja? Porque as pessoas já estão tão acostumadas a pagar
que eles acham que qualquer um tá cobrando. Uhum. Só que eu falo, eu não tenho preço, eu tenho valor. Sim. Pior. Compreende, irmão? Compreendo. Eu não tenho preço, eu tenho valor. Por quê? Porque quando você fala assim, quanto que você cobra, e eu coloco um preço, 500, 3 mil reais, eu tô falando assim, olha, o meu preço é esse. Eu tô me vendendo. Sim. E evangelho não se vende nem se negocia, irmão. Então, existe algo chamado ajuda de custo. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Para eu poder ir para São Paulo, Sim. eu tenho que me locomover até São Paulo. Sim, então, sim. existe esse custo. Sim. É normal. Sim. Se a igreja puder ofertar na sua vida, amém. Mas, irmão, você não estipulou nada. O valor que a igreja está ofertando é aquilo que Deus colocou no coração da igreja, no coração do pastor daquela igreja. Só que você não cobrou nada, você não estipulou nenhum valor. Agora, desde o momento que você começa a estipular um valor, irmão, você está colocando preço naquilo que você recebeu de graça. Isso só está me revelando seu coração. Uhum. Que seu coração não é do reino. Entendi. Agora, quando seu coração é do reino, mano, pode me chamar para ir para Recife. Wesley, tem como vir aqui pregar em Recife? Tem. Ajudou na ajuda de custo? Tô indo embora. Por quê? Porque meu coração é do reino, tá ligado ao seu. Só que existe outro ponto também. As pessoas, às vezes, irmão, perdem um pouco do senso. Sim. Porque quer chamar um pregador para ir na igreja e às vezes quer deixar o pregador com fome e não quer pagar nenhuma coxinha pro pregador. Aí não dá, né? Sim. Tá Sim. conseguindo compreender? Não, com certeza. Então, é os dois lados, irmão. Sim. Primeiro, o pregador não vai cobrar para poder ir na sua igreja. Uhum. Mas também aplique o princípio de honra. Sim. Dê honra a quem merece honra. Sim. Por exemplo, eu cheguei aqui, você logo me ofereceu um suco, Sim. uma água de coco. Por quê? Porque você entendeu que é princípio de honra. Para me ser honrado, eu preciso honrar alguém. Sim. Então é a mesma coisa com o evangelho, irmão. Sim. E tipo assim, sempre me fugiu a palavra aqui que eu ia falar. Sobre o cara que cobrar, né? O cara vai, eu vou estipular um valor pra pregar. E tem pessoas também que, tipo assim, dependendo do pregador, ele vai olhar pela igreja. Se a igreja for meio, né? Vamos dizer, caidinha, ali eu não vou, não. Você acha que tem gente assim? Sim, tem esse tipo de gente, sim, que primeiro analisa o perfil da igreja para depois pregar. Por exemplo, se a igreja tiver 10 membros, o pregador não quer pregar. Agora, se a igreja tiver público, 500 membros, Uhum. o pregador vai pregar. Irmão, eu prego para 6 pessoas do mesmo jeito que eu prego para 3 mil pessoas. Sim. Do mesmo E jeito. Jesus fala sobre isso, onde tiver 1, 2, né? Cara, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tô pregando para a noiva de Cristo. Então, não é um privilégio para eles me ouvirem. É um privilégio para mim pregar para eles. Sim. Porque é a noiva, cara. É a noiva de Cristo. Compreende? Então, tem sim esses tipos de pregadores que, olha, poxa, só que também existe o outro lado, irmão. Eu vou te falar do outro lado que existe. Existe o lado do pregador que olha, poxa, aquela igreja lá é inferior, então eu não vou ir, não. Essa igreja é maior, eu vou. Só que existe o outro lado. Qual? Como eu te falei, o pessoal tá tão acostumado a pagar para alguém pregar, que se você fala assim, eu não cobro, as pessoas estão te medindo pelo nível que você cobra. Entendo. Como isso? Se você cobra muito, você prega muito. Se você cobra um valor médio, você prega médio. E se você não cobra nada, você não prega nada. Tá entendendo? Entendi. Porque as pessoas hoje têm essa visão completamente distorcida, irmão. E também é algo que, tipo, quer trazer atração pra igreja. Pô, vou trazer pregador tal que é famoso e a igreja vai lotar. Mas Cara, às vezes tem um irmãozinho ali... Eu vou te falar, tem igreja que quer levar um pregador, por exemplo. O pregador é 4 mil reais. A igreja, o grupo jovem se reúne para poder vender salgado, trufa na rua. O pessoal tá ali naquele bastidor, né? Terrível, irmão, fazendo almoço quentinha toda semana para trazer o pregador na igreja. Aí, o pregador chega no congresso, prega 40 minutos, uma mensagem que ele já pregou em vários cultos, que é a mensagem repetida. Verdade. Nem cumprimenta o pessoal da cozinha, nem cumprimenta, às vezes, o pastor direito. Já tá no E, às automático, vezes, a irmã tá lá, precisando de um gás na igreja. É, isso mesmo. E aí? Eu acho que, poxa, a igreja, eu acho que ela é feita pra servir
a gente, né? Às vezes a pessoa tá passando necessidade em casa e tem gente que, igual minha avózinha, já faleceu, ela nunca deixou de dar o dízimo dela. Os 10% poderia, eu acho que ela comer sem carne, sem arroz, sem feijão. Ela dava os dízimos dela. Entendeu? E se faltasse nenhum, pô, irmã, tá precisando de alguma coisa? Entendeu? Tem algo que eu carrego, cara, que eu vejo. E até essa semana eu tô passando ali, onde eu moro ali na Praça Cruzeiro, tem uma igreja católica. Eu não tenho eu abranjo todas as religiões. Eu acho a comunidade católica, eles muito unidos. Né? Faz um almoço, vai todo mundo. Parece que os evangélicos, às vezes, estão meio afastados. Tem, tipo assim, o cara, doutrinas também, né? Um cara é da Assembleia, o outro, né? Da Sim. Deus e Amor, passa, os caras não colidem. O que acontece? Hoje existe uma briga dentro do sistema religioso. Eu não estou falando aqui das denominações. Sim, sim. Eu estou falando do sistema religioso ao qual é a sua maior perseguição? A minha maior perseguição não é de ímpio. A minha maior perseguição é do sistema religioso. Que não acredita e não concorda com esse tipo de pregação, só que é a pregação bíblica, que confronta. Sim. Existe algo dentro do sistema religioso que é a briga por placas. Não, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da denominacional. Irmão, eu prego em todos os tipos de denominações. Eu sou da Assembleia, mas eu prego na Batista Renovado, eu prego na Batista Tradicional, eu prego na Presbiteriana, eu prego na Metodista. Por quê? Porque a minha pregação, cara, é a pregação que Cristo ensinou. Não é sobre placa, é sobre o reino. Então, quando a gente chegar lá no céu, irmão, não vai estar lá escrito assim, esse daqui é o lado A da Assembleia, esse daqui é o lado B da Batista, esse daqui é o lado C da Tradicional. Não, cara. Céu é um. É um reino com um rei. Só isso. E tanto quando Jesus veio, ele quebrou vários paradigmas disso. Ele não podia pregar no sábado, não podia falar com a mulher. E ele foi quebrando tudo. Cara, Jesus quebrava protocolos, porque Jesus quebra protocolo, mas não quebra princípio. Como isso? Até para escolher os discípulos ele quebra protocolo, irmão. Por quê? Mano, Jesus escolhe quem ninguém mais escolheria. Jesus escolhe uns caras doidos, cara. Cara, se você vai num futebol, você escolhe o ruim da pelada pra jogar contigo? Não, cara. Tu não escolhe. Você vê que não tinha ego nenhum. Não. Não tirou para o ímpar ali, você sai escolhendo os melhores. Não, aquele de lá é bom, ponta esquerda, ponta direita, meio campo, camisa 10. Você só escolhe os melhores. Sim. Só que quando Jesus vai chegar pra escolher alguém, cara, Jesus quebra a lógica, ele só escolhe os piores. E ele sendo Deus, né? Onipresente, onisciente. Ele já sabia que Judas iria trair, que Pedro iria negar, e mesmo assim ele escolheu. Exatamente, né? Isso, cara. Que Tomé ia desconfiar da fé, ia ter pouca fé, né? E mesmo assim ele escolhe. Exatamente isso. Você citou 3 personagens. Citou 3 personagens importantes. E qual personagem mais importante pra você, que você gosta, que você identifica da Bíblia? Vamos falar do Novo Testamento, depois a gente fala do Velho. Do Novo Testamento, Paulo. Paulo é forte. Paulo. Um cara que era perseguidor, tem um encontro com Jesus e a vida dele é transformada e ele se torna um dos maiores apóstolos de todos os tempos, se não o maior. Só que eu gosto muito da pregação de Paulo. O engraçado é que Paulo ganhou milhares de pessoas para Jesus. Só que eu amo Paulo, que ganhou uma geração inteira. Mas eu amo o Ananias, que ganhou um Paulo. Forte. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que não vai ganhar uma geração inteira. Mas terão pessoas que vai ganhar uma pessoa só para Jesus. E essa pessoa vai ganhar toda uma geração. Verdade. Compreende, cara? Compreendo forte. Então, irmão, é muito bom a gente ver um Paulo pregando e ganhando uma geração. Mas é mais maravilhoso ainda ver um Ananias ganhando um Paulo que era um perseguidor. Sim. Eu amo isso, cara. Sim. Porque Ananias, ele teve coragem de pregar para alguém que ninguém queria pregar. Sim. Na realidade, até ele tinha medo. Porque quando Deus manda ele ir lá, ele fala, esse cara é um matador. Aí Deus está dizendo, matador para você, vai, porque para mim é um vaso escolhido. Ou seja, a visão dos homens não anula a escolha de Deus. E você acha, tipo assim, que nós, seres humanos, seremos julgados pelos nossos atos ou só se formos batizados e cremos em Jesus? Porque eu fico pensando,
existem nações que ainda não viram o nome de... Tem uma ilha chamada os Sentinelas, não sei se já viu. Você não pode nem chegar lá que é flechado, os caras te matam. Porque não pode, eles não sabem nada do externo. Como você acha que essas pessoas serão julgadas? Sim, cara. Eles terão um encontro ainda com Cristo. Sim. Eles ainda ouvirão falar de Jesus. Tem que ouvir falar. Tem que ouvir falar. Tem que ouvir. Isso é bíblico. Para o arrebatamento de fato acontecer, todas as pessoas terão que ouvir falar de Jesus. Uhum. Só que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Isso é a lei da semeadura. Uhum. Então, aquilo que você faz hoje simplesmente está denunciando a sua colheita de amanhã. Então, o julgamento começa daí. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Seja aqui ou seja em outro lugar. Uhum. É por isso que... Wesley, e se eu tiver em pecado, Jesus voltar? Você que está plantando isso. Uhum. É aquilo que você está desejando no seu coração e você está fazendo. Então, você será julgado à medida que você está plantando ali. Irmão, você está matando, você está roubando. Você quer que aconteça o quê? Cara, é a lei da semeadura. Não tem como nós fugirmos daí. Agora, eu sei que a minha semente é boa, então você pode ficar tranquilo. O arrebatamento aconteceu, a trombeta tocou, você está indo direto. Né? Direto pra ele. Poxa, eu gosto muito, foi o profeta Isaías que foi arrebatado. Que foi até o céu? João. Mas foi outro... Isaías também. A carruagem buscou ele, não foi? Isaías foi no capítulo 6 que ele teve um encontro com Deus. Sim. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto sublime trono. Uhum. E eu vi os serafins tinham 6 asas cada um. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Engraçado que Isaías primeiro ele fala de um trono que estava vazio, que era de Uzias que morreu. Só que depois ele fala de outro trono, que é o trono de Deus. O trono da terra estava vazio, mas o trono do céu estava preenchido. E o mais lindo é que não é o trono da terra que governa o trono do céu. É o trono do céu que governa o trono da terra. E qual a passagem que te toca mais linda que você acha da Bíblia? Ezequiel 37. Escreve pra gente, acaba de beber água aí. Ezequiel capítulo 37. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel e coloca ele num vale de ossos secos. Pega Ezequiel em espírito e coloca no meio de um vale que estava cheio de ossos. E a palavra de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, dá e volta no meio do vale. Porém, tem uma ordem: Ezequiel, dá e volta no meio do vale, mas não pisa nos ossos. Porque o fato de você ser profeta não te dá autonomia de pisar em quem está no vale. Forte. Ou seja, eu canto muito. O fato de você cantar muito não te dá autonomia de pisar em quem não canta. Eu prego muito. O fato de você pregar muito não te dá autonomia de pisar em quem não prega. O que é isso? Dá e volta no vale, mas não pisa nos ossos. Por quê? Porque hoje, Ezequiel, tu é profeta, mas não se esqueça. Ontem tu já foi osso como esses ossos. Dá e volta no vale, mas não pisa nos ossos. Forte. Eu acho que, tipo assim, hoje o ser humano, ele também, como a gente voltando lá atrás, você falou, ele tá visando muito o outro ser humano que é pecador, que erra. Eu acho que o alvo é Cristo. Aí você entra na igreja, mas o pastor rouba. O pastor adulterou com a varoa. Mas eu acho que o alvo é Cristo. Sim. Porque tanto que quando Jó estava na prova, a mulher dele falou: abandona esse Deus e morre. Ele foi temente a Deus até o fim. E o alvo dele sempre foi Cristo. Sim. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, na verdade são pessoas que já chegam feridas dentro da igreja. O que acontece, mano? As pessoas, elas chegam na igreja, só que elas estão presas em ressentimentos. Então, quando ele vê o erro de alguém, esse erro acaba despertando o gatilho que ele já tem. Por exemplo, o que é o ressentimento? Ressentimentos são lembranças de sentimentos antigos. Então, todas as vezes que eu fico preso a ressentimento, a lembrança do meu passado, eu não vivo o presente e não planejo o meu futuro. Já que eu estou preso em alguns ressentimentos, quando alguém que é uma liderança vai falar ou fazer algo que vai me desapontar, o gatilho daquilo que eu passei no passado vai despertar novamente. Eu acho que eu vou viver tudo novamente. Compreende? Se uma mulher foi traída lá atrás,
ela chega dentro da igreja e vê algum tipo de traição, o gatilho da traição da vida dela vai ser despertado. Aí ela vai falar, eu não quero ficar aqui não. Vou passar pela mesma dor. Por quê? Porque ela ainda está presa no ressentimento passado. Então, o que tem que fazer? Ressignificar. O que tem que fazer? Limpar o coração. Por quê? Porque todas as vezes que eu desbloqueio o meu passado, eu estou livre no presente, eu começo a planejar o meu futuro. Aí eu entendo que eu não estou ali por conta de um homem. Estou ali porque eu sirvo a Jesus de verdade e eu quero a ele. E você acha que um cristão pode perder a salvação e um ímpio ser salvo? Sim, desde o momento que haja o arrependimento. Tanto que Na os dois cruz. ladrões, né? Os dois ladrões da cruz. E quando Jesus fala assim, em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no reino. Ele fala do hoje ou não. Ele vai estar junto só quando for o arrebatamento de todos. Sim, sim. O que acontece? Ali na cruz tem dois ladrões e duas visões completamente diferentes. Jesus estava sangrando. Jesus tinha acabado de receber diversas chicotadas. E a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda até o matadouro. Ou seja, crucificaram, ele não falou nada. Bateram nele, ele não falou nada. Ele foi traído, ele não falou nada. Uma coroa de espinho na sua cabeça, ele não falou nada. Ele estava em cima do madeiro sem falar nada. Um ladrão olhou para ele e falou assim, já que tu és o Cristo, desce daí, salva a sua vida. E ele não falou nada. Só que, de repente, o outro ladrão olhou e falou assim, ele é o Cristo de verdade. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí ele abre a boca e ele fala alguma coisa. Por quê? Porque no meio do sangue ele fala, maior do que a minha dor é o propósito que eu carrego. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está salvando até no momento de morte, cara. Então, quando Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, do mesmo jeito que Jesus estava sofrendo, aquele homem também estava. Então, Jesus estava falando, hoje mesmo estará em um lugar de paz. Por quê? Porque o céu só será inaugurado após o arrebatamento. Sim. Então, se eu morrer agora, para onde que eu vou? Eu vou para o seio de Abraão, que é o lugar de descanso. Então, Jesus estava dizendo, hoje mesmo eu acabo com o seu sofrimento, você vai comigo para um lugar de paz. Era isso que ele estava falando para o ladrão da cruz. E quando ele estava ali na cruz, ele falou, pai, por que me abandonaste? Você acha que ele se irou contra o próprio pai? Por que ele disse isso? Não é a ira dele. Você percebe que o propósito de Jesus sempre foi ir para a cruz. Vamos lá. Qual foi o maior milagre da história? O maior milagre da história não foi um cego enxergar. O maior milagre da história não foi um mudo falar. O maior milagre da história não foi um paralítico andar. O maior milagre da história não foi nem um morto ressuscitar. Qual foi o maior milagre da história? E mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e habitou entre nós como forma humana. O maior milagre da história foi Jesus, mesmo sendo Deus, abrir mão da sua glória e habitar entre nós como forma humana. Qual é a beleza de Cristo? A beleza de Cristo foi ele mesmo sendo Deus fazer-se humano como nós somos. Então, o momento que ele passa pelo Getsemane revela o lado humano que ele tinha. Ele sente a dor da crucificação antecipadamente. Quando ele vê a cruz, os cravos, antecipadamente, ele olha para o céu e fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Só que aí tem uma vírgula. Se do lado de Deus ele teve a visão da cruz, do lado de Deus, ele também teve a visão após a cruz. E o que ele vê após a cruz? Ele vê a gente. Ele vê o ser humano. Ele vê a igreja. Aí tem uma vírgula no texto, aí ele fala assim, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Primeiro, o lado humano pesa porque ele sente medo da cruz. Só que quando agora ele está na cruz, outra vez o lado humano sobressai. Só que ele fala numa linguagem para o povo não entender e não compreender.
Quando o lado humano dele pesa, ele olha para o céu e ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está revelando que até ele, como filho, se sentiu um dia abandonado por Deus. Imagina, gente. Verdade. Ele estava dizendo: vai ter dia que você vai orar e vai parecer que o céu está fechado. Vai ter dia que você vai clamar e vai parecer que o céu está de bronze. Só que o fato de você orar e não ouvir a voz de Deus não significa que Deus não esteja te ouvindo. Você acha que ele, como humano, ele também sentiu medo? Ele sentiu medo. Sim. Com certeza. Só que uma coisa é você sentir o medo, outra coisa é o medo te paralisar. Por quê? É pecado ter medo? Não, não é pecado ter medo. O pecado é o medo ter você. Porque medo vem de dome vem de dominar. Ou você domina o medo, ou o medo domina você. Sim, é muito forte. Então Jesus até sentiu medo, mas o medo não dominou Jesus. É por isso que ele vence o medo e vence a morte. Forte demais. E voltando lá no início, Adão e Eva, você acha quem que pecou? Adão ou Eva? O pecado estava em Adão, porque Deus deu a ordem para Adão, não foi para Eva. Só que qual foi o problema? O problema é que Eva começou a dar ouvido para a voz que ela não deveria ouvir. Por quê? Porque no início, todos os dias, Deus está vindo na virada da tarde para se comunicar com o homem. Ou seja, todos os dias Deus falava. Só que agora Eva se afasta e começa a dar ouvido à voz da serpente. Então, todas as vezes que eu dou ouvido à voz do intruso, eu acabo perdendo a voz de governo. Pegou isso, cara? Peguei assim. Todas as vezes que você dá ouvido à voz do intruso, você perde a voz do governo. Eva começa a dar ouvido à voz do intruso, o intruso fala, vai, come. Ela pega do fruto. E qual o problema? O problema é que ela pega do fruto que estava do lado de fora e coloca para o lado de dentro. Só que Eva revela um fruto. Só que no Novo Testamento, outra mulher também está carregando um fruto. E qual é o nome dessa mulher? Maria. Quando Isabel chega próximo de Maria, Isabel fala assim, Maria, bendito é o fruto que está dentro do seu ventre. O fruto que Eva pega do lado de fora, coloca para o lado de dentro, traz morte para toda a humanidade. Só que o fruto que Maria está do lado de dentro e coloca para o lado de fora, traz vida para toda a humanidade. Forte, forte. E você acha que não teria um jeito de não haver esse pecado? Já estava tudo escrito. Se não tivesse pecado, como seria o mundo hoje? O problema o problema em si. Vamos lá. Quando a gente fala de pecado, a gente fala de amartiologia, a doutrina do pecado. Qual é o problema? O problema em si não é o pecado. Uau, que isso? Não é o pecado? Não, o problema não é o pecado, é a falta do arrependimento do pecado. Por quê? Em nenhum momento da Bíblia você vê Adão se arrependendo. Quando ele come do fruto e Deus se apresenta, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Por quê? Porque o pecado gera vergonha, a vergonha faz você se esconder. E o que Deus quer quando você peca? O que Deus quer não é que você se esconda. O que Deus quer é que você se aproxime dele. Sim. Todos os dias Deus está vindo na virada da tarde e está perguntando, Adão, Adão, onde é que tu estás? Essa é a pergunta de Deus para Adão. Só que, quando Adão peca, ele se esconde. E Deus está vindo e está fazendo a mesma pergunta. Adão, Adão, onde é que tu estás? Deus não sabe onde Adão está? Claro que sabe, porque Deus é onisciente. Então, por que Deus sabe e pergunta? É porque Deus está procurando o Adão da intimidade. Adão, cadê você? Cadê o Adão da intimidade? Adão cai, peca, e quando Deus pergunta sobre o pecado, olha o que ele fala. Eu só pequei por conta da mulher que tu me deste. Nós carregamos essa síndrome de Adão. Por que você caiu? Não, eu só caí por conta do pastor que deu essa palavra. Uhum. Não, eu só pequei por causa dele. É a síndrome do Adão. Adão, ele em nenhum momento ele assume a responsabilidade. Ele transfere a culpa. Então, não há o arrependimento. Há a transferência de culpa do pecado. Seria bem mais fácil se ele chegasse e falava, Deus, eu pequei, eu errei. Arrependimento. Só que em nenhum momento Deus viu o arrependimento no coração de Adão. Quer ver uma coisa? Entre Davi e Saul, quem que pecou mais? Davi. Pecou muito mais do que Saul. Só que qual é a diferença entre Saul e Davi?
é porque Davi pecou muito mais, mas se arrependeu muito mais do que Saul. Por quê? Porque Saul amava trono, Davi amava Deus. Saul amou tanto Deus, Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus. E Davi amou tanto Deus que acabou ganhando um trono. Ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus por conta do arrependimento que ele carregava. Então o problema não é o pecado, é a falta do arrependimento. E você acha que quando Deus se apresentou a Moisés ali, ele realmente queria acabar com a humanidade toda? Quando Deus se apresenta a Moisés, É. você tá falando em Moisés, Êxodo? Moisés não, é... Adão? É Moisés mesmo, Não, Noé, da arca, perdão. Noé. É. Cara, Deus ele viu o pecado do povo. Sim. Deus ele viu o pecado do povo. Então, Deus ele sempre vai procurar os verdadeiros para poder preservar. Você vê que Deus dá uma ordem para Noé. Noé, constrói a arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Só que enquanto Noé está construindo a arca, o povo está rindo, zombando e criticando. Todas as vezes que Deus te dá um projeto, a primeira coisa que as pessoas vão fazer, rir, zombar e criticar. Só que primeiro o pessoal zoa, zomba e critica, e depois as pessoas querem participar da arca. Ou seja, primeiro vão criticar o seu sonho e depois vão querer participar dos seus sonhos. Só que Deus ele dá uma ordem para Noé. Noé, você vai construir a arca. Só que pega o código, mano. Noé era agricultor. Como que um agricultor vai construir uma arca? Deus é especialista em dar um projeto improvável para pessoas improváveis. Sim. Por quê? Porque a glória tem que ser dele, não do homem. Aí Noé começa a construir a arca e Deus dá outra ordem. Qual? Você vai até construir, mas na arca não tem leme, não tem volante. Porque projeto de Deus é assim. Você pode até construir, mas nunca controlar. Porque o controle sempre está na mão daquele que mandou fazer a arca. E quer outro código? Quando Noé constrói a arca, a Bíblia diz que o próprio Deus fecha a porta da arca. Por que Deus fecha a porta da arca? É porque Deus conhecia o coração de Noé e sabia que o coração de Noé era muito bom. Então, se Noé escuta uma criança implorando, pedindo misericórdia, Noé iria abrir a porta da arca. Então, por que Deus está tendo que fechar a porta da arca de Noé? É porque tem alguns ciclos na sua vida que, se Deus não fechar, você não vai querer encerrar. Tem alguns relacionamentos na sua vida que, se Deus não fechar, você não vai querer fechar. Forte. E você acha que hoje em dia o evangelho está muito adaptado? As pessoas estão com medo de falar a verdade e magoar fulaninho, magoar fulanão? Sim, é porque é o evangelho The Chosen, né? Aqui, ó. The Chosen. Cara. É o evangelho. Tem medo de bater. Hoje em dia não quer bater. É porque as pessoas identificam Jesus. É claro, a gente prega sobre o amor de Cristo, claro, só que o evangelho não se resume a só isso, cara. Jesus não se resume só a esse coraçãozinho, não, cara. Se você quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Essas são as palavras de Jesus, cara. Um dia Jesus está pregando e o discurso está muito forte, a multidão começa a ir embora, porque a multidão estava atrás de milagres, Jesus engrossa o caldo e hoje não tem milagre. Aí a multidão está indo embora. Aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para eles aí, ó, a multidão está indo embora e vocês não vão não? Aí Pedro, ousado, se levanta e fala, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, Jesus não tinha medo de perder ninguém não, cara. Por conta da pregação verdadeira que ele pregava, não. Tá entendendo, irmão? Sim. Tem pessoas que entram na igreja querendo simplesmente uma massagem de ego. Entra na igreja em busca de uma revelação. Você acha que Jesus pisaria em muitas igrejas hoje ou abominaria igual ele fez no templo, se irou? Estavam fazendo comércio na casa dele. Hoje em dia, se ele viesse hoje em dia. Se ele viesse hoje em dia? Mano, a primeira coisa, muitas igrejas nem iriam querer que ele entrasse lá dentro. Primeira coisa. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha uma veste boa, Jesus não tinha o sapato da Raffarillo, Jesus, ele não tinha um terno italiano. Não, cara. E Jesus não era esse branquicelo que aparece aí nas paredes, não, cara. Branco, de olhos azuis, cabelinho branco, não. Segundo Isaías, Jesus ele era sem parecer e sem formosura.
Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Olha como que ele era. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores. Como um de que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Ou seja, se Jesus chegasse no templo, as pessoas nem queriam dar a paz do Senhor para ele. Ia virar até o rosto para ele. Só que Jesus não se reconhecia por aquilo que ele apresentava no estereótipo, mas sim por quem ele era na essência. Quando o homem falava... Sai de baixo. Irmão. Quando o homem falava, ele falava, o cego enxergava. Ele falava, o mudo falava. Ele falava, o caído colocava de pé. E você acha que hoje a gente, nós mesmos, os crucificamos? Você acha que a gente crucificaria ele novamente? Com certeza. É. A gente crucifica ele todos os dias sem saber, irmão. A gente fala de Judas que vende Jesus por 30 moedas. A gente vende ele todo dia. Porque quando ele tá ali, junto com Barrabás ou Jesus, o povo escolhe Barrabás. A gente escolhe... Cara, sabia que a gente tá escolhendo Barrabás todos os dias ainda, cara? Ah, eu amo Jesus, Jesus é a minha prioridade. Tá bom, tranquilo. Quer ver como que a gente escolhe Barrabás todos os dias? Quanto tempo que você passa com o seu celular e quanto tempo que você falando com o seu amigo Jesus que você fala que é prioridade? Não, Jesus é a minha prioridade. É claro, você já dorme com o seu celular ali debaixo do seu travesseiro. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é falar com alguém através do seu celular. Mas com Jesus, irmão, você quase não se comunica. Sabe por quê? Porque você fala que ele é a sua prioridade, mas você não tem ele com intimidade. Você acha que tem muito pregador aí subindo no altar sem Bíblia? Sem Bíblia, sem conteúdo. Sim. Com certeza, cara. Hoje existe uma forma de se pregar, cara, que tá crescendo muito, que é a pregação por técnica, por veia. Sim. Você atinge a veia da igreja e as pessoas vão ao delírio. Só que é a pregação que você vai gritar e os outros vai pular, vai rodar, vai ser aquilo tudo. Uhum. Não que eu não pule e não rodo, não me entenda dessa forma. Só que eu tô falando sobre o excesso. As pessoas vão pular, vão gritar e depois, quando descer, você vai perguntar assim... E aí, como que foi o culto? A pessoa vai te falar assim, rapaz, o culto foi forte demais, o pregador pregou muito, foi forte. Mas tá bom, e o que ele pregou? Rapaz, a palavra eu não sei não, só sei que foi forte. É. Você compreende? Sim. Porque é a movimentação, cara. As pessoas... É uma massa sem massa sendo movida. É assim, cara. A mensagem mesmo que é pra guardar na nossa cabeça as pessoas... Assim, as pessoas nem se lembram, cara. Sim. Se você perguntar... No meio gospel também, as músicas gospel hoje também eu acho que tá muito assim, sem Bíblia. Letras, não tem. Não tem mais. Não, cara, eu vou te falar. Hoje as letras, elas estão voltadas pro ego. Sim. São letras egocêntricas. Uhum. Mensagens egocêntricas. Tiraram Jesus do centro, cara. As pessoas não estão mais fazendo louvores cristocêntricos, mensagens cristocêntricas. Toda mensagem que você prega tem que levar para Jesus, cara. Tem que levar para a cruz, para o arrependimento. Isso é a nossa função. E falando sobre o mundo gospel, sobre música que a gente tá falando aqui, você acha que o músico da igreja ele merece receber? Se a igreja tiver a condição, com certeza. Sim. Com certeza. O obreiro é digno do seu salário. Até porque para a pessoa ser música, primeiro tem que estudar. E para você estudar, você tem que fazer o quê? Pagar. Uhum. Então, com certeza, se a igreja tem condição de pagar os músicos, investe sim. Agora, eu não posso acreditar também que eu sou músico e eu vou usar o meu talento que Deus me deu, que eu investi para me tocar lá fora. Esse ponto é legal, porque você acha certo. Tem pessoas que falam assim, eu sou da igreja, mas eu trabalho com a música no mundo. Eu nunca vi uma fonte jorrar dois tipos de água. Uhum. Do que você está se edificando? Tem que abrir mão de tudo para seguir Jesus, né? Do que você está se edificando? No domingo você toca na igreja, na segunda você está tocando no carnaval. Aí é com você. Você está se edificando com essas músicas que você está tocando? Uhum. Compreende? Sim. E você tem algo da Bíblia que você demorou tempo para entender? Rapaz, olha... Tem muitas coisas.
Tem muitas Aí você coisas. falou, mas Jesus, é esse o caminho mesmo? A mensagem parecia ser uma, mas quando você... Não, a mensagem é outra. Cara, Você acha a que a Bíblia é Bíblia... interpretação, cada um pode interpretar de uma forma ou tem uma interpretação só? Sim, cara, Ah. sim. Eu vou te falar. As pessoas me perguntam assim, Wesley, como que pode você falar com uma simplicidade muito grande, porém com tanta profundidade? Irmão, as pessoas têm a noção que a Bíblia se renova. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não. A Bíblia ela não se renova a cada manhã. O que a Bíblia diz é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que a Bíblia, então, não se renova? Porque só pode se renovar aquilo que ficou velho. A Bíblia nunca ficou velha. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ora, se a Bíblia não se renova, o que a Bíblia é? A Bíblia é nova. E ela não se renova, mas ela me renova. Oxe, se a Bíblia não se renova, por que você lê Mateus capítulo 14 de um jeito e eu interpreto Mateus capítulo 14 de outro jeito? É simples, é porque a Bíblia tem a multiforma de falar. Na segunda-feira ela vai falar contigo de um jeito, na terça-feira vai falar contigo de outro jeito. E é o mesmo texto. Só que, como você passa por processos diferentes, a Bíblia vai falar contigo de forma diferente. Sim. Então você vai ter algumas interpretações diferentes do mesmo texto. E tá errado? Claro que não. É que o Espírito Santo está trazendo clareza para sua mente. Só isso. E você acha que algumas leis, ou quando Jesus vem, ele quebra as leis do Antigo Testamento ou não? Não, ele não vem para quebrar a lei, ele vem simplesmente para cumpri-la. Só para cumprir. Entendi. Então ele não quebra a lei, ele não quebra princípio. Ele não quebra princípio. Porque algumas pessoas falavam assim, tem que guardar o sábado, não pode curar o sábado. Cortar a barba. Não pode fazer isso. Tá entendendo? Jesus vem quebrando isso, cara. Jesus vem quebrando os protocolos, mas ele não quebra os princípios. Entendeu? Ele resume os mandamentos em 2. Qual? Você tem que amar o seu próximo e amar o seu Deus, acima de todas as coisas. Agora, se eu amo o meu próximo, eu não vou matar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar. Sim. Ele está resumindo. E tem essa religião, qual é a religião? Do sétimo dia, né? Que guarda o sábado. O que você acha sobre isso? Cara, você vai guardar o seu sábado. Ok. Agora, se seu filho estiver precisando de um milagre no dia do sábado, você não vai orar por ele? Mas no caso, eles não podem fazer nada na religião deles? Não. No sábado? Não, eles acreditam que... Desculpa, sou leigo nesse assunto. Eles acreditam que não pode comer alguns tipos de alimento, tem que reservar. Eu respeito, porém não concordo. Tem a minha opinião completamente diferente. É a questão do sangue. Às vezes não pode doar sangue. Então, se o seu filho estiver precisando de doação de sangue, e aí? O que você vai fazer? Então, é uma visão que eles têm, respeito, mesmo não concordando. Porque eu posso discordar respeitando. Se Deus é amor, por que no Antigo Testamento tinha tanta guerra? Davi guerreava, falava que era por Deus. Por quê? Rapaz, eu vou te falar. Parece até que quando a gente olha para o Antigo Testamento... Antes de você concluir esse pensamento, chegou um negocinho bom pra gente aí, ó. Rapaz, que mistério, hein? Aí, Aleluia. Aí, ó. Aqui, ó. Rosa Gourmet, galera, ó. Rosa Gourmet sempre dando... chegou, hein? Sempre dando esse apoio pra gente aqui, ó. Obrigado, Rosa Gourmet, mais uma vez. Toda semana com a gente. Quero agradecer de coração, tá? Obrigadão, Rosa Gourmet. Pode comer. Aqui é tudo à vontade. Aqui... Entendeu? Já que tá mandando... Aqui é no ao vivo, não tem nada não. Aqui é no ao vivo, porque falar dá fome, né? Falar dá bastante fome. Agora eu falo por mais 2 horas. Aí, ó. Abasteceu, né? Já era. Deixa eu poner meu amigo aqui. Mas pode continuar. E bom, hein? Bom. Aí, Rosa Gourmet, ó. Rosa Gourmet apareceu aqui agora. Rapaz. Do bom isso daí, cara. Isso aí. Não perder tempo, não. Tem mais uma pergunta aí? Você concluiu seu pensamento sobre as guerras. Às vezes as pessoas olham o Antigo Testamento, parece até que Deus é um tirano, né, cara? Porque
Deus não se agradou do povo, Deus vai lá, mata. Uhum. Só que a realidade não é essa, porque Deus via o coração do povo e as nações que se levantavam contra o povo de Israel, né, cara? Então Israel é um povo separado, escolhido e eleito por Deus. E Deus trata Israel como a menina dos olhos. Então, olha a profecia aí daquele que tocar a menina dos meus olhos. Você vê o cuidado de Deus para com Israel. Então, todas as pessoas que se levantavam contra Israel, Deus pelejava, entrava no meio da batalha e o povo de Israel saía vencedor. Só que hoje, cara, isso não mudou assim, abre aspas. É claro que a gente não vê tanta morte igual acontecia no Antigo Testamento de anjo descer e matar todo mundo. Não, não, não. Sim. Só que hoje nós vemos o cuidado de Deus para com a nossa vida. Por exemplo, só o fato de você falar que é cristão, você já sofre perseguição, mano. Sim. Você já sofre retaliação. As pessoas te perseguem não por aquilo que você tem, mas sim por algo que você carrega. Porque às vezes você não tem nada e as pessoas querem te perseguir. Por exemplo, no meu caso, mano, as pessoas tramando pra me matar lá na minha cidade. Sério isso? Aí você me pergunta assim, cara, mas por quê? Rapaz, minha casa não é uma casa legal e as pessoas tramando pra poder invadir minha casa, forçando 4 horas da manhã pra invadir minha casa. Uma casa de 3, 4 cômodos só, irmão. Aí você me pergunta assim, o que que tem de valioso lá? Não é aquilo que tá na casa, é aquilo que tá em mim. Tá entendendo, Sim, irmão? sim. Então, cara, só que eu percebo que a perseguição é combustão pra você. Sim. Você pode pegar 2 lados da perseguição. Ou ela vai te parar, ou ela vai te motivar a prosseguir. Quando você começou na internet, as pessoas não te perseguiram? Com certeza. Com Com mano. certeza. Mas você parou por conta da perseguição? Não. Não, cara. Se você parasse, você não estaria no lugar que você está. E Sim. outra, irmão. Todas as vezes que alguém te persegue, ó, Faraó perseguiu o povo de Israel. Só que pega o código. O povo de Israel tá na frente, Faraó tá vindo atrás. Sabe por quê, mano? Porque posição de perseguido é uma, de perseguidor é outra. Quem te persegue nunca tá na sua frente. Verdade, verdade. Forte, 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 forte. Se você pudesse conversar 1 hora com qualquer personagem da Bíblia, quem você tiraria essa 1 hora pra ficar conversando? Abraão, pô. Abraão. O que você perguntaria a ele? O que você falaria com ele? Abraão, como foi pra você se desprender da sua parentela? Forte. Isso é muito difícil hoje em dia para as Porque é pessoas. difícil. É, Só que todas as vezes que Deus quiser mudar a sua mentalidade, a primeira coisa que ele tem que mudar é o seu ambiente, mano. verdade. Sabe por que tem muita gente com mente travada? É porque tá em lugares que trava a mente deles. A sua mesa revela, mano. Uhum. A mesa revela onde que você quer chegar. Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da sua terra, no meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A princípio, Abraão não tá vendo nada, mas ele tá dizendo, não tô vendo nada, mas tô crendo em tudo. Vambora. Você não precisa ver, você só precisa crer. Só que mesmo assim, ele não se desprende completamente, porque lá na frente ele leva Ló. Uhum. Aí Ló vai dar problema para ele. Só que chega um tempo que ele tem que se separar. E ele chega para Ló e fala assim, ó, escolhe aí a terra que você quer ir. Aí Ló olha para a terra que era bonita, gramadinha, e fala, eu vou para lá. Aí Abraão olha para a terra seca e fala, tudo bem, eu vou para lá. Aí você vê a diferença. Por quê? Ló andava por vista, olhou para aquela terra bonita, foi por vista. E Abraão andava por fé, olhou para a terra seca e foi para lá. A terra que era gramada, uma hora fica seca. E a terra que era seca, uma hora fica gramada e próspera. Forte, forte. Porque quem caminha por fé sempre vai sobressair, irmão, sobre aquele que caminha por vista. E você acha que Abraão foi um dos personagens mais obedientes a Deus? Sim, por isso que ele virou pai, cara. É de uma grande nação. Olha a promessa de Deus para ele. Sim. Abraão não tinha filho, tá numa idade avançada e olha a promessa que Deus faz. Abraão, sua esposa vai gerar. Deus, como isso? Minha esposa já tá velha. Não dá para ela gerar, é impossível. Só que Deus ele trabalha dentro da impossibilidade. Por quê? Porque a matéria-prima para o milagre é impossibilidade. E quando Abraão ele se precipitou e teve filho com a concubina? É porque às vezes a gente tenta precipitar a promessa. Ele achou que Ismael já era o filho da promessa?
Às vezes a gente tenta precipitar a promessa. Deus fala sobre a promessa, só que às vezes nós queremos criar o caminho para a promessa. Só que, mano, aquele que te prometeu já preparou o caminho. Não tenta ir com as suas mãos que vai dar ruim. Sim. Então, como Deus falou da promessa, Deus já preparou o caminho da promessa. E qual era o caminho que Deus já tinha preparado? O ventre de Sara. Só que Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara. Mas o nome de Isaac Deus não muda porque Isaac é promessa. Sim. Então, mano, se for preciso, Deus vai mudar a sua realidade, mas ele não altera a promessa que tem contigo. Se a sua realidade atrapalha a promessa, se prepara, mano. Que Deus muda a sua realidade, mas ele não altera a promessa. Aí só que chega lá na frente, Deus vai e pede a Abraão, Abraão, eu quero seu Isaac. E o que significa Isaac? Isaac significa sorriso. Era Deus dizendo, tá disposto a me dar seu sorriso? E ele ia dar? Ele ia dar. Ele ia entregar. Só que Abraão tá subindo o monte e tá com os seus moços. Só que quando chega no pé do monte, Abraão se separa do moço. Por quê? Porque os moços não entendem de sacrifício. Quem não entende de sacrifício sempre vai querer paralisar o sacrifício de alguém que sacrifica. Quando ele pergunta e o cordeiro, você acha que ali ele ia? Rapaz, ali tem uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque quando chega em cima do monte, Isaac fala assim, papai, aqui está a lenha, aqui está o tutelo, mas e o cordeiro, onde está? Essa pergunta percorre toda a Bíblia. Papai, e o cordeiro, onde está? E Abraão fala assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Só que quando chega no Novo Testamento, um homem chamado João está batizando à beira do Rio Jordão. E a pregação de João é assim, leve, raça de víboras, arrependei-vos. Aí o povo tá batendo palma e tá dizendo, dá-lhe João, João é muito bom. Era João, tipo, meio que falando assim, Cascavel, venha cá. E o povo, dá-lhe João. Surucucu, venha cá. E o povo, dá-lhe João. Só que quando João para chamar a próxima cobra, João começa a tremer. Aí o povo, João, e aí, qual que vai ser a próxima cobra? Aí eu imagino o João olhando e falando, não, isso daí não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. A pergunta que Isaac fez lá no Antigo Testamento, João aponta e responde. Por quê? Porque Isaac estava perguntando assim, pai, onde está o cordeiro? Aí João está apontando e está falando, eis aí o cordeiro. Aí em Apocalipse, os 24 anciões tiram a coroa da sua cabeça, aponta para o trono e fala assim, digno é o cordeiro. E sabe uma coisa bonita que eu acho dessa passagem? Porque, né, o Abraão fala que Isaac é o cordeiro, fala pro próprio filho. E mesmo assim, ele obedece o pai. Em nenhum momento ele fala assim, tipo assim, né, no dia de hoje, eu não vou querer ser o cordeiro, sairia correndo. Ele ali obedeceu o pai dele também, né? E Deus não deu. No momento que ia acontecer o ato, Deus não deixou. E ouviu a fé de Abraão ali, né? A fé de Abraão. É. Cara, Isaac era a promessa. Isaac era a promessa de Deus. E por que Isaac sendo promessa, né? E Ismael sendo filho de Abraão, por que ele manda Ismael sair? Né? Sim. Por que ele faz isso? Rapaz, porque a vontade permissiva de Deus é assim. A vontade permissiva de Deus é assim. Por exemplo, Jó era temente a Deus. Aí Satanás pede para tocar na vida de Jó. Olha só o que a vontade permissiva de Deus faz. Deus fala assim, tudo bem, você pode ir, toca em tudo do lado de fora, mas só não pode tocar na vida dele, em quem ele é do lado de dentro. Sim. Deus permite as coisas ruins acontecer. Só que quando Satanás pede para tocar na vida de Pedro, Deus não permite. Jesus fala assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei ao Pai não permitir. Por que Jesus permite, ou Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, mas não permite Satanás tocar na vida de Pedro? É porque Deus sabia da estrutura de Jó e Deus sabia da estrutura de Pedro. A vontade permissiva de Deus é assim, cara. Aquilo que ele permite para Ismael, ele não permite para Isaac. Aquilo que ele permite para Isaac, ele não permite para Ismael. E se Deus sabe de tudo, por que ele criou Lucifer?
O negócio tá bom mesmo. Mesmo sabendo que Lucifer iria se revoltar contra ele. Cara, a criatura... Quem vale mais, a criatura ou o criador? O criador vale muito mais do que a criatura. Aquilo foi decisão. Ele tomou a decisão de deixar a soberba entrar no coração. É por isso que, qual é o pecado que te deixa mais parecido com o diabo? O pecado que te deixa mais parecido com o diabo é a soberba. Porque foi o primeiro pecado. Ele olhou para a sua vaidade, olhou para si e falou assim: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Compreende? A soberba do coração. Ele diz: subirei ao céu, só que para subir tem que estar embaixo. Então ele é criatura, está aqui embaixo. Ele sendo criatura quer ser maior do que o Criador. Aí ele fala: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Deus ouvindo isso, foi nesse dia que Deus criou Miguel. Deus só dá uma palavra do trono, Miguel. Porque a palavra Miguel no hebraico significa quem é como o Senhor. Porque Satanás estava aqui embaixo dizendo: eu serei como o Senhor. Aí Deus fala: quem é como o Senhor? Deus vem, envia Miguel àquela batalha, Lúcifer cai. Aí vem outra pergunta: por que Deus não destrói a Satanás? Por que Deus não destrói a Lúcifer? Porque é espírito. Porque veio de dentro do próprio Deus. Entendo. Entendi. Você se lembra de quando Deus ele criou os anjos? Os anjos veio do Ruach, o soprar de Deus. Sim. Apareceu os anjos. Deus divide os anjos em classes: anjos, querubins, serafins, arcanjo. Tá entendendo? E ele era um anjo íntimo de Deus. Ele era o querubim ungido. Só que no meio do querubim, olha o que Ezequiel fala: tu eras o querubim amado. Por quê? No meio de diversos querubins, Deus selecionou ele e deu pedras preciosas. Mas Deus já sabia que ele ia se revoltar contra ele, sendo onipresente? Sendo onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Ônix, carbúnculo, esmeralda, turquesa, Deus coloca nele. Só que a Bíblia também fala que dentro desse querubim amado, Deus coloca a música. Foi aí que foi criada a música. O pífaro, o tambor. Ele andava, notas musicais saía do corpo dele. Sim. Então ele era muito lindo. Muito lindo. Só que até deixar a soberba entrar no coração. Aí a gente vê a consequência da soberba. Ele cai. Quando ele cai, Deus começa a pegar o barro e modelar. Deus começa a fazer o barro, e isso é muito interessante, Deus começa a modelar um boneco. Só que precisava de uma imagem para o boneco. Deus não bota a imagem de um animal. Deus não bota uma imagem de um anjo. Olha o que Deus fala. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Sabe por que o diabo tem raiva de você? Porque você é aquilo que ele um dia queria ser. Sim. Por que ele cai? Porque ele fala assim: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Aí quando você fala a imagem e semelhança, Deus, ele tem um estado físico parecido com a gente? Ou... Sim? Sim. Nesse aspecto, é claro que de um ser completamente glorificado, né? Sim. Completamente glorificado. Só que Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Portanto, quando Jesus veio na terra, a forma dele é qual? É verdade. É. Humano. Façamos nós o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que Deus coloca a imagem dele no ser humano? É porque, olha só, um dia César cria o dinheiro e ele coloca a imagem dele no dinheiro. Sim. Por que César coloca a imagem no dinheiro? É porque nós colocamos a nossa imagem em tudo aquilo que é importante para nós. Quando César coloca a imagem dele no dinheiro, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Agora, quando Deus coloca a imagem dele em você, ele estava dizendo: você é importante para mim. Tanto que em Apocalipse, João fala sobre anjos com olhos, cabeça de águia, cabeça, né? Sim. Bem diferente. O céu tem mistério, cara. Tem mistério, não tem? Tem mistério. Tem coisas que a gente só vai saber quando a gente chegar lá, cara. Sim. E Deus criou o inferno também? O inferno não foi criado. Deus até criou o inferno, só que não foi para o ser humano. Sim. Deus nunca criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para os anjos caídos.
Só que tem algumas pessoas que querem fazer parte desse time, né? Então, mas antes disso, já existiu o inferno ou não? Não, não. Não? Não, não. Não? Uh-uh. E você acha que Deus, quando fala, no primeiro dia Deus fez tal, 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 você acha que ele criou aquilo em 6 dias mesmo? Ou não é, ou é, o tempo de Deus é diferente? Cara, o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo. Sim. Você quer ver? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse um ano. 6 dias, então, dentro dessa lógica de Deus, se a gente for entender o Kairos de Deus, cara, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. 6 dias na Bíblia. Sim. Para Deus, então, é quanto tempo? Dá 6.000 anos. E você acredita na Terra nova ou na Terra que tem milhares de anos? Hum. Entra nessa parte de criacionismo. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Simples assim. Deus falou que haja luz. Houve luz. Deus falou que haja luminares. Houve luminares. Eu acredito dessa forma. Aquilo que a Bíblia diz. O ser humano veio do macaco. Se o ser humano veio do macaco, por que ainda existe macaco? Porque tem gente que... Sim. Então não era mais para existir macaco. Mas é a visão da pessoa. Se ela acha que a descendência dela veio do macaco, Sim. deixa ela com isso. Eu sei de onde que eu vim e para onde que eu vou. Sim. Falando da onde você vai, como você imagina? Vai existir um novo céu, uma nova terra? Você acredita nisso? A Bíblia diz que nós somos filhos. Se nós somos filhos de Deus, todo filho tem uma herança. E qual é a herança que nós temos de Deus? O céu. É por isso que quando Jesus está subindo o assunto aos céus, ele fala assim, pode ficar tranquilo que eu vou, mas eu vou preparar um lugar. Ou seja, o céu ainda não estava preparado completamente. Ele fala assim, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas esse céu é o céu que Deus habita? É o céu que Deus habita. Porque existem 3 tipos de céu. O primeiro céu é o céu que nós vemos aqui, que é o céu atmosférico, onde os pássaros ficam voando. O segundo céu é o céu cósmico, onde nós temos as galáxias, lua, estrela. E o terceiro céu é o céu que nós chamamos de o céu inacessível da glória do Deus eterno, que um dia nós vamos para lá. Só que quando Jesus está sendo assuntos aos céus, ele passa pelo primeiro céu, ele está cercado por 2 anjos. Ele passa pelo primeiro céu, ele passa pelo segundo céu, ele chega no terceiro céu. Só que quando Jesus chega no terceiro céu, o céu está fechado, porque tem um portão no céu. Quando ele chega diante do portão, os anjos que estavam do lado de fora começam a cantar um dos louvores mais lindos que eu acredito na Bíblia, que é o Salmo de número 24. Os anjos que estavam do lado de fora começam a cantar assim, levantai, ó portais, as vossas cabeças, e aí entrará o Rei da Glória. Aí os anjos que estavam do lado de dentro vêm voando com espada na mão e começam a cantar dizendo, mas quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos que estão do lado de fora respondem, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Aí Jesus entra no céu. Quando Jesus entra no céu, ele começa a preparar o lugar para a gente estar junto com ele. E o que é a morte para você? Só um veículo que me aproxima para mais perto do meu Cristo. Sim. Porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. E você acha que lá nessa novo céu, a gente vai reconhecer um outro ou não? Acredito que sim. Seu pai, sua mãe, mas aí a gente não vai ter aquela sensação se meu pai não veio. Não vai ter mais porque... Lembranças. Eu acredito que a glória dele vai preencher todo o vazio, cara. Porque lá não tem choro. Não tem choro mais. Não tem mais ressentimentos, cara. Entendi. Não terá mais ressentimento. Então, eu acredito que, como a Bíblia diz, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nada disso, cara. É por isso que minha alma anseia. Entendi. Minha alma anseia o céu, cara. Porque quando você chegar lá no céu, a primeira coisa que você vai passar é pelo lenço da eternidade. Que é isso? Lá tem lenço da eternidade? Tem, cara. Olha o que João fala. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas.
por que você chora? Tu nem sabe por que tu chora, né? Você só chora porque seu sistema límbico é ativado, cara. O seu sistema límbico, ele produz a sua lágrima. É por isso que você chora. Só que quando você chegar no céu, Deus vai vir aqui, ó, e vai desativar o sistema límbico. Nunca mais chora. Aí, irmão, já era. Não tem mais choro. E fé sem obra, salva? Morta. Morta. Do que adianta você me falar que tem uma fé grande se a sua obra é desse tamanho, cara? Não. A sua fé tem que se materializar na sua obra. Até porque pega o código, mano. Se você vai na casa de alguém para orar, aí você começa a orar e você vê que a pessoa tá passando uma necessidade. A mãe tá cheia de crianças ali e não tem nem o que comer. Mano, você só vai orar mesmo? Você tendo condição? Você tendo parcerias? Sério que você só vai orar? Não, irmão. É você orar, é você sair, daqui a pouco você voltar com a cesta básica. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Ah, mas alguém tem que ver. Não, ninguém precisa ver não, rapaz. É porque, cara, hoje na nossa geração a gente tem que ser visto, mano. Verdade. Porque a gente acha que, pô, quem não é visto não é lembrado. Mano, a gente entra nessas paranoias, irmão. Não, tudo que eu fazer eu tenho que mostrar, eu tenho que exibir. Não, cara, não é assim não, rapaz. Reino de Deus, mano. Reino de Deus, muitas das vezes você vai fazer, a maioria das coisas as pessoas nem vão ver. E outra, nem irão reconhecer. Forte. Nem irão reconhecer. Só que eu não faço por reconhecimento da terra, mano. O céu tá vendo, irmão. Sim. O céu tá vendo o seu coração, pô. É isso que importa. Galera, ó, esse bate-papo tá maravilhoso. Horas e horas aqui, eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com meu amigo aqui, mas a gente tem que encerrar, né? E meu amigo Wesley, deixa uma mensagem pro coração de quem tá em casa ouvindo essa mensagem aqui da gente. Cara, a mensagem que eu deixo lá, é... ó, a câmera lá, ó. Aqui? É, lá, ó. Lá pro pessoal de casa. Sim. A mensagem que eu deixo hoje é muito simples. Talvez tenha alguém que está nos assistindo agora que está sentindo algumas dores, pessoas que estão rolando na cama para lá e para cá e o sono não vem, desesperado, a ansiedade está cercando, não é verdade? Só que o Espírito Santo te viu. O Espírito Santo, ele viu quando você chorou baixinho para ninguém escutar, sufocando seu travesseiro, pedindo para essa dor passar, e parece que essa dor só aumentava, não é verdade? O Espírito Santo viu quando você levantou, foi no seu banheiro, pegou o seu chuveiro, só que as suas lágrimas começaram a se misturar com a água do chuveiro. Você estava clamando com a alma em desespero. Só que ele me trouxe aqui para te dizer, calma, eu tô vendo. E a mensagem que eu trago para você é, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa lágrima simplesmente está regando o seu milagre. Então se prepare, porque está chegando um novo tempo na sua vida. Deus abençoe. Amém. Wesley, antes de terminar aqui, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, um apóstrofozinho legal, que é olhando nos seus olhos e te pergunto, Wesley Rodrigues, o que é a vida? A vida é um dom precioso de Deus. Wesley Rodrigues, o que é a vida? A vida é um dom precioso de Deus. Wesley Rodrigues, o que é a vida? A vida é um dom precioso de Deus. Wesley Rodrigues, o que é a vida? A vida é um dom precioso de Deus. É isso aí, rapaziada. Participando aqui com a gente, Wesley Rodrigues, muito obrigado, meu amigo. Poxa, irmão, obrigado demais. Papo muito legal. Deixa seu Instagram aí pra galera te seguir lá. Wesley Rodrigues, OFC, só colocar lá, tamo junto. E antes de encerrar, eu vi que o homem lá curtiu seu vídeo lá, né? O menino Ney. Agora o Hexa vem, Neymar. Agora vem, né? Eu aqui preocupado com a saúde do homem e o homem lá curtindo meu vídeo, gente. Poxa, é muito bom, né, cara? Menino Ney, Deus abençoe. Ele é escolhido. Isso aí, amém. E vamos agradecer nossos patrocinadores aqui, pra encerrar. Pode comer à vontade aí. Hotel Atlas, muito obrigado, meu amigo Genivan, pela participação com a gente aqui. Avá Salgados, fábrica, muito obrigado, meu amigo Alan, tamo junto, sempre. Barbearia Franco, valeu, meu amigo barbeiro. Tamo junto, Douglas, tamo junto, meu parceiro. Belo Grão, obrigado, minha amiga Ana Paula, tamo junto sempre, obrigado pela parceria. Bonsai Culinária Japonesa, tá comigo toda semana.
Quem me segue já sabe. Daniela Gomes, cerimonialista. Obrigado, Dani. Casamento tá quase, hein? Doutora Dayana Gomes, cuida do sorrisão. Obrigado, doutora Dayana. Tamo junto. Derek Digital, valeu, meu amigo Derek, aqui, ó, fez sua obra de arte aqui pra mim. Obrigado, Derek. Você é incrível, meu amigo. F2 a Motos, obrigado, meu amigo Fabiano. Você também é incrível. Valeu, Gerson. Obrigado. Melhores bebidas da cidade é no Gerson Beer. Gold Academia, você quer entrar no shape, ó, o verão já tá vindo já. Guzmão Bike, obrigado, meu amigo Alex. Você é especial. JN Multimarcas, meu amigo Júnior. Obrigadão também. Júlio Radiadores. Obrigado, Júlio. Tamo junto sempre. Mitch, obrigado, Rafael e meu amigo Alex da Guarda. Muito obrigado. On Sport, obrigado, Alex. Você é terrível, ó. Essa estrutura aqui é Alex. Rosa Gourmet, obrigado, minha amiga Camille. Salgadinha de lá, ó. Rosa Gourmet. Top, hein? Top. Strong Motos, obrigado, meu amigo Tiagão. Tamo junto também. Tecnoponte, Rodrigo. Você que tá com o celular caidinho, ó. Vai lá no Rodrigão. Resolve pra você na hora. Empório. Ótica e relógio, acessórios. Tá enxergando pouco? Vai lá na Empório. Travel Rota. Quer viajar pra Copa do Mundo, Calma? Ó, vai com a Travel, tá? E é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, compartilha pra todo mundo e apoia esse projeto aqui. Valeu? Muitos convidados pra outra semana. Tamo junto. Aqui é sem filtro, sem papas na língua. Assuntos variados. Esquece! Aleph Kodesh Podcast. Aleph Kodesh Podcast. Aleph Kodesh.